Temos hoje esta oportunidade de nos reunirmos, começando o mês de junho, onde também rezamos pedindo a intercessão de Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. 3 festas muito populares pelo Brasil, mas também um mês em que nós pedimos a presença do Sagrado Coração de Jesus. E no Sagrado Coração de Jesus, colocar o nosso coração humano, o nosso coração falho, o nosso coração frágil. E Jesus, na sua infinita misericórdia, aceita o nosso coração no coração dele, porque sempre o Senhor nos acolhe. Independente daquilo que às vezes fazemos, ou o caminho que tomamos, o Senhor sempre está de braços abertos para acolher você, que também está conosco agora pela TV Evangelizar. Estamos na semana do Pentecostes, e por graça de Deus ou não, por providência, hoje a programação da TV Evangelizar também é dedicada ao Espírito Santo. E refletindo o Espírito Santo na nossa caminhada, pois o Espírito faz parte de nós, e nós fazemos parte dele, pelos sacramentos que recebemos, precisamos redescobrir, para aqueles que trancaram propriamente o Espírito na essência, precisamos redescobrir o Espírito Santo em nós. É o que está indicando para nós a primeira leitura. São Paulo indicando a esta comunidade para que eles possam se redescobrir na sua caminhada cristã. Como assim? Redescobrir uma caminhada que já existe. Às vezes, por conta de um certo cotidiano, de uma correria da vida, às vezes até fazer por fazer, nós vamos meio que caindo numa espécie de vida mecânica. Nós não podemos viver assim, de forma mecânica, fazer por fazer, agir por agir. Precisamos dar sentido naquilo que fazemos, naquilo que falamos, naquilo que pensamos. Porque tudo em nossa vida precisa ter sentido, objetivo, porque se não tem, precisamos reavaliar como está a nossa caminhada. Eis, portanto, a importância do Espírito Santo em nós. Falamos muito que somos templos do Espírito Santo, de fato, somos. Mas às vezes nós meio que escondemos os dons do Espírito Santo nas gavetas da nossa própria existência. E não queremos abrir estas gavetas, talvez por preguiça ou comodismo, mas precisamos. Por isso que esta primeira leitura é um chamado, é um convite para um certo exame de consciência da nossa parte. Se estamos vivendo nesta plenitude do Espírito Santo no nosso cotidiano. A vivência deste mesmo Espírito não pode ser somente aqui, não pode ser somente em um retiro, não pode ser somente em um acampamento, não pode ser somente em um momento de espiritualidade. Tudo que fazemos, daquilo que já falamos, é para nós nos abastecermos. Você que vem aqui no santuário e faz a sua comunhão diária, aqueles que nos acompanham diariamente pela TV Evangelizar,
Toda esta programação é preparada todos os dias para você alimentar a sua espiritualidade, ter espiritualidade por meio do Espírito Santo. Ou seja, nos mantermos em Deus. Por isso que Jesus hoje no Santo Evangelho, ele é realista. Jesus sempre ensinou os discípulos a andarem com os pés no chão, não criarem um certo romantismo propriamente na espiritualidade deles, não. Jesus hoje ensina: no mundo tereis sempre tribulações. Jesus, ele não promete uma vida sem problemas. Ao contrário, Jesus ensina que sempre teremos problemas, adversidades, perseguições, mas dentro disso tudo, uma espiritualidade viva. Jesus reconhece que mesmo no sofrimento e nas dificuldades que temos, precisamos nos manter fortes, corajosos. Mas, Padre, não é bem assim. O Senhor não sabe o que eu estou passando. Existe uma doença na minha casa, existe um câncer, existe, Padre, dificuldade com os meus filhos, existe dificuldade no meu casamento. Todos passamos por provações, e é nas provações diárias, talvez, que nós avaliamos a nossa fé. Eclesiástico ensina isso também, dizendo assim: assim como o ouro é provado no fogo, vós também sereis provados na fornalha da humilhação. Eclesiástico 2. É uma catequese para nós, meus irmãos. Significa que, tendo fé e mantendo a nossa fé na nossa espiritualidade, teremos provações, porém, entretanto, seremos corajosos, teremos força. Eis o valor da nossa oração. Eis o valor de nos mantermos com Deus, pessoas eucarísticas, pessoas que comungam, pessoas que vão ao sacramento da reconciliação e se reconhecem e nos reconhecemos pecadores, miseráveis, frágeis diante do Senhor. Iniciando este mês de junho, que possamos nós colocar o nosso coração humano no sagrado coração de Jesus. Jesus revela hoje no Santo Evangelho o quê? Que a fé dos discípulos ainda é frágil. Mas eles estão neste processo de maturação. Eles estão neste processo de amadurecimento. Assim somos nós. Também estamos no decorrer da nossa caminhada neste processo de amadurecer. E a cada dia, de fato, nós podemos amadurecer mais. Mesmo diante das provações, nós precisamos nos permanecer unidos. Unidos ao Senhor. Porque Jesus ensinava: quando vocês dispersarem, quando vocês de fato se manterem dispersados, vocês estarão alimentando o medo, a incerteza. Quando aconteceu isso com os discípulos? Aqui, no momento da cruz. Apenas 2 pessoas permaneceram aqui
ao lado do Senhor, o discípulo amado e a Virgem Maria. Quando Jesus disse: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, os outros discípulos se dispersaram por medo do sofrimento, medo da cruz, medo da imagem que o crucificado estava transparecendo. E quantos medos nós alimentamos? Talvez você que está em casa conosco, pela TV Evangelizar, está passando por um momento de incerteza, de medo, de agonia. Fará uma cirurgia ainda hoje, talvez. Estamos rezando por você. Somos intercessores por você, como obra que evangeliza. Talvez você esteja passando por dificuldades no seu relacionamento. Peçamos a presença do Espírito Santo em você e na sua vida. Meus irmãos, hoje caímos num certo pecado, de dizer assim, e ouvimos muito isso: Padre, eu não quero que os meus filhos passem pelo mesmo sofrimento, pelas mesmas dificuldades que eu passei. E você está certo quando você está falando isso. Você não está errado. De fato, o seu filho, a sua filha, você que está em casa, não vai passar pela mesma dificuldade ou pelo mesmo sofrimento que você passou lá atrás, quando decidiu formar família, quando decidiu casar-se com esta pessoa que você escolheu. Mas os nossos filhos precisam passar por certas provações, sim, por certas dificuldades, sim. Saber que nem sempre podem tudo, saber que nem sempre vão ganhar, porém também vão perder na vida. Isso se chama maturação, amadurecimento. É um grande ensinamento que a liturgia de hoje nos mostra. Por quê? Porque Jesus nos encoraja a sermos melhores todos os dias. E este ser melhor depende de Deus, sim, porque Ele capacita. E Ele capacitando a mim, a você que está em casa pela TV Evangelizar, nós que estamos neste santuário, precisamos valorizar a cada dia esta capacidade que Deus nos dá. E por isso que também falamos, você que é associado da obra Evangelizar, você não imagina o bem que você faz a tantas pessoas. As crianças que são atendidas pela obra Evangelizar, a manutenção deste canal digital da TV Evangelizar, e graças a Deus estamos em expansão, agora no Rio de Janeiro, como sempre fala o nosso querido Padre Manzotti, e outras cidades, capitais pelo nosso Brasil. Por quê? Porque você acredita na obra Evangelizar. E agora mais do que nunca, na terra prometida, construindo o centro de evangelização, Jesus das Santas Chagas, e este caminhar, subir um degrau por vez na obra Evangelizar, você associado tem grande importância para a obra Evangelizar. Você vê agora imagens da terra prometida, este local que estamos pagando as mensalidades por mês. Já pagamos a quinta no mês passado, vamos caminhando agora, temos prestações a serem honradas, porque você acredita nesta obra que evangeliza. O quanto podemos ainda evangelizar? Tantas casas, tantas famílias. Neste momento, estamos em rede nacional, nos hospitais, nas casas de repouso que tantos idosos estão conosco,
porque você, no final do mês ou no começo do mês, como estamos agora, nos ajuda. Sempre rezo pelos nossos associados, como também o nosso querido Padre Manzotti reza, porque você é o coração da obra Evangelizar. Muito obrigado pela sua partilha, e com certeza neste mês, você já recebeu na sua casa o Jornal do Evangelizador. E no Jornal do Evangelizador, você recebeu também o boleto mensal e o boleto extra. Nos ajude com qualquer quantia no boleto extra e na sua partilha mensal, sejamos fiéis. E aqui está nestes HDs todos os nossos associados do mês de maio. E claro, de forma ecológica, não gastando papel como poderíamos gastar talvez, colocamos o seu nome diante do Senhor das Santas Chagas. Todos os nomes estão aqui na minha mão. E hoje nesta Santa Missa, colocamos neste altar todos os nossos associados do mês de maio. Mas também todos os pedidos, todas as orações, todos os testemunhos, colocamos diante de Jesus das Santas Chagas. E são muitos. Louvado seja Deus por estes testemunhos que hoje colocamos neste altar, nesta Eucaristia, diante das chagas gloriosas do Senhor das Santas Chagas. E dizer aos nossos associados que você é luz para tantas pessoas que se encontram às vezes nas trevas da vida. Você que talvez deixou de contribuir, contribua este mês conosco. Nos ajude a levar adiante esta obra evangelizadora. Sempre falamos, e é importante lembrar, o pouco que você doa neste mês, nesta primeira semana do mês, durante o mês de junho, se tornará muito nas obras evangelizadoras desta associação, que está à frente o nosso querido Padre Manzotti, mas também tantos colaboradores, e você, meu querido irmão, minha querida irmã, que é associado, receba esta bênção hoje na sua casa, receba esta bênção hoje no local que você está, e que você possa receber 1000 vezes, 100.000 vezes mais daquilo que este mês você partilha conosco. Deus abençoe os nossos associados da obra Evangelizar é Preciso. Uma salva de palmas a todos.